Você é uma daquelas pessoas que se sente tão culpado que não sabe mais como fazer para parar de sentir culpa? Como se libertar da culpa? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor, eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. A culpa, ele é um sentimento natural e metade da população, se não for toda, sente culpa em algum momento e em algum grau. E de onde surge a culpa? Por que você se sente assim, culpado, angustiado? O sentimento de culpa vem da sua percepção de achar que está decepcionando o outro. O outro tinha uma expectativa de você e você sente que você não atendeu. Então você vai se sentir culpado por achar que você falhou com essa pessoa. Você não fez o que ela queria, o que ela esperava de você. E você também pode se sentir culpado por achar que você falhou com você mesmo. Você não fez aquilo que você gostaria, ou você se arrependeu de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. E existe também a culpa que não é real. É aquela culpa que você pensa que o outro está pensando que você falhou, que você é uma decepção. Isso é uma culpa irrealista, só existe na sua cabeça, na sua percepção. Às vezes o outro não está nem se importando se você está dando certo na vida, se você está falhando. E por que isso é uma crença irrealista? Porque como é que você vai saber o que é que o outro pensa de você? O que é que tem na cabeça do outro? Não existe, né? Isso pode estar acontecendo porque você se importa muito com a opinião alheia. Então, tudo que o outro pensar sobre você vai te afetar. E você vai ficar pensando que o outro está pensando certas coisas de você. Só que isso são crenças limitantes, elas só existem na sua percepção. Às vezes, possa ser que o outro não está nem aí para você, mas você está pensando que ele está. E você também se sentirá culpado se você, de forma consciente ou inconsciente, achar que você está fazendo algo mal, algo de errado. Ou você pode se sentir culpado porque você deixou de fazer algo e se arrependeu. E você pode se sentir culpado por achar que você não está superando a expectativa que o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu esposo tinha de você. Quando você cresce em uma família disfuncional ou narcisista, eles fazem você se sentir culpado desde a sua infância e vão continuar fazendo você se sentir culpado até a sua fase adulta. Eles vão usar essa culpa contra você para fazer com que você faça o que eles querem. E uma das formas de você evitar sentir a culpa é você aceitar que você é um ser humano que erra, um ser humano que falha, que você nunca vai atender às necessidades de pessoas narcisistas, que você nunca vai satisfazê-las e que você nunca vai atingir esse grau de perfeição que eles exigem que você seja. Nós somos seres humanos e o ser humano ele erra, ele falha e todos nós temos o nosso lado sombra. E isso é parte de nós, você tem que abraçar. Você tem que se permitir sentir tudo de ruim que está aí dentro de você. Então, compreenda o seu erro, o porquê te fizeram acreditar que você errou. Porque, de fato, todos nós, seres humanos, erramos, né? E nós, seres humanos, nós somos únicos. Nós somos perfeitos com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos. E errar e não fazer o que os outros esperam de você não faz de você uma pessoa ruim, não faz de você uma pessoa sem caráter. Porque se você se conhece e sabe das suas verdadeiras intenções, você não tem o porquê se sentir culpado por algo que você não tem culpa. Não atender às expectativas que o outro tem de você não te faz uma pessoa egoísta, não te faz uma pessoa ingrata e não te faz uma pessoa má. Você ainda continua sendo merecedor do amor e continua sendo uma pessoa de valor. O seu valor não pode estar baseado naquilo que o outro espera que você seja, naquilo que ele espera que você faça. Então, como você vai acertar na vida e tomar decisões mais assertivas para você e para ajudar o outro se você não erra antes? Porque é com os nossos erros que nós aprendemos. Os nossos erros e as nossas falhas, as nossas decisões ruins, elas são construtivas. Agora vai depender de como você vai enxergar isso. Se você fez algo de errado para alguém, fez algo para prejudicar alguém ou para si mesmo, você tem que se perdoar. Você tem que parar de se cobrar tanto e se permitir sentir essa culpa.
Porque enquanto você ficar tentando esquecer que essa culpa existe e evitar ficar se sentindo dessa forma, mais essa culpa vai ficar te perseguindo. E também não fique querendo carregar o mundo nas costas, resolver os problemas de todo mundo. Que a sua cruz já é pesada por si só. E quando você para de tomar responsabilidade pela vida de todo mundo e foca só na sua, você segue a vida muito mais leve. E quando você estiver se sentindo bem culpado, bem angustiado, você tem que tirar um momento para reflexão, para você refletir as suas ações. E para você perceber se essa culpa que você sente é uma culpa real ou é uma culpa irreal. Tente enxergar se faz sentido você sentir essa culpa ou não, porque às vezes você fica aí se autopunindo, se martirizando por uma culpa que você não tem. Uma culpa que foi condicionada a você a sentir. E quando você cresce em uma família disfuncional, geralmente eles te fazem se sentir culpado se você se priorizar, se você se colocar em primeiro lugar, se você se agradar, se você comprar presentes para você, se você passar a se amar. Então, toda vez que você deixar de fazer alguma coisa para uma pessoa narcisista, quando você foi condicionado a fazer tudo por ela e se auto-abandonar para se sacrificar por ela, você vai se sentir culpado, você vai se sentir mal, porque não foi isso que sua mente gravou. A sua mente gravou que você não existe, que você tem que se sacrificar pelo outro. O outro está em primeiro lugar, você tem que agradar o outro, você tem que se anular. Então, quando você entra no seu processo de autocura e autoconhecimento, você vai fazer o oposto. Isso vai vir com um grande desconforto. Porque é como se você estivesse recondicionando a sua mente a fazer o oposto do que foi gravado na sua mente, do que te condicionaram lá na infância. Porque na sua infância o que acontecia? A prioridade eram seus cuidadores narcisistas, a atenção tinha que ser para eles. Você não poderia cuidar de você, você não poderia descansar, ter tempo para você. Você tinha que fazer tudo pelos narcisistas. E para isso você teria que ser inexistente. As suas necessidades emocionais pouco importavam. Então, basicamente, você foi adestrado a se sentir culpado se você não aceitar ser manipulado, se você não aceitar ser controlado. Você foi adestrado a aceitar o desrespeito, a ceder a toda manipulação e a ser um fantoche do controle narcisista. E quando você começar a desfazer esse adestramento, você vai estar readestrando a sua mente a fazer o oposto. Então você vai se sentir mal, você vai sentir culpa, porque você está se priorizando, você está cuidando de você, você está se dando atenção, aprendendo a se amar, a se conhecer. Uma coisa importante que você tem que levar em conta é que você tem que se conscientizar dessa culpa. Essa culpa, ela é real? Eu sou realmente culpado? Ou essa culpa é uma voz de adestramento que me foi condicionada lá na infância para eu me sentir culpado por coisas que eu não fiz? Eu, como ovelha negra da família, eu sentia muita culpa. Porque eu fazia as coisas, eu era culpada. Eu não fazia nada, eu era culpada. E se não tinha razão para eu ser culpada, eles inventavam uma razão para me culpar. Então eu já cresci com esse sentimento de culpa por não ter feito nada e muitas vezes por ter feito muitas coisas, né? Porque eu era muito reativa. Então, essa culpa era tanto minha, como essa culpa também era uma voz que não era minha. Ela estava ali só me perturbando para me sabotar. Então, você tem que ver de onde está vindo essa culpa. Você é realmente culpado por uma coisa que você fez ou deixou de fazer? Ou essa culpa ela não existe? É só na sua percepção que o outro te fez se sentir culpado sem você ter culpa. E você acreditou que você era culpado sem ser. Porque muitas vezes pode ser que essa culpa seja só uma voz do seu passado aí te perturbando para te sabotar, para acabar com a tua paz interna. Se você sente culpa por alguma coisa ou alguma situação que estava fora do seu controle, reflita se há algo que você poderia ter feito que você não fez. Ou se você fez algo que você não deveria ter feito. E nessas reflexões você vai processando essa culpa. Quando você enxerga a situação pela qual você se sente culpado por um outro ângulo, você entende o que você poderia ter feito, você não fez, que você se arrependeu, que você poderia ter feito diferente. E se ainda dá tempo de você corrigir isso, e se não dá. A nossa culpa, geralmente, ela está presa lá no passado, não há como mais consertar ela agora. A culpa que a gente sente foi sentida por situações que já aconteceram. Ela não é uma culpa atual.
E quando você entende de onde está vindo essa culpa e o porquê você se sente culpado, você para de ficar se torturando por isso. Você tem que ter mais compaixão por você mesmo e se perdoar. E se você soubesse melhor do que o que você fez lá atrás, você teria feito. Então, se der a chance de ser imperfeito, de ser falho, se der a chance de ser criticado e julgado por você não superar as expectativas que os outros têm de você, porque essas expectativas são delas, não são suas. Você tem as suas próprias. As pessoas, elas vão te julgar, elas vão esperar algo de você, elas vão te criticar de qualquer forma, independente se você faz o que elas querem ou não. Você não controla a forma que o outro te enxerga e pensa sobre você. Isso está fora do seu controle. Então, comece aceitando o seu lado sombra, as suas imperfeições, as suas limitações. E seja mais amoroso e empático com você mesmo. Por que é tão difícil você fazer por você o que você vive fazendo pelos outros? Muitas vezes essa culpa que você sente é porque você não faz nada por você. Você se sente culpado por você se negligenciar. Você vive fazendo tudo por todo mundo, mas não faz por você mesma. Você se sente culpado. Porque você está fazendo uma coisa pelo outro sem querer, quando você deveria fazer por você e você não faz. Você faz porque quer agradar o outro. Você faz sem querer. E isso não é empatia. Isso não é compaixão. Isso é medo do que o outro vai pensar de vocês. E se você não agradar o outro vai pensar que você não presta, que você é ingrato, que você é uma pessoa ruim. E que fazer tudo para agradar o outro não tem nada de bondade, porque você fica com raiva de você mesmo, por você agradar o outro sem querer, e aí você acaba se desagradando, você fica dando sim para os outros, querendo dizer não. E a cada sim que você dá para o outro é um não que você dá para si mesmo. E daí você entra em conflito, você fica com esse conflito interno te perturbando, te deixando angustiado. E quando você foi condicionado a agradar e tem a síndrome do menino bom ou da menina boa, você vai ficar se sentindo culpado, angustiado cada vez que você der um não para alguém. Cada vez que você não aceitar ser controlado e manipulado, você vai ficar com um grande conflito interno, porque você foi adestrado a só agradar o outro. Você não poderia dizer não, você não poderia se impor. Você só tinha que ceder e ser um fantoche a ser explorado. E a partir do momento que você se impõe, não aceita mais esse papel que era seu da infância, porque hoje em dia você é um adulto, você não é mais obrigado a ser aquela criança da infância, que aceitava tudo, que agradava todo mundo, aí todo mundo vai ficar contra você, todo mundo vai achar que você é ruim. E é nesse momento que você tem que mostrar que você realmente é o vilão das histórias de muita gente. Porque você tem que entender que hoje em dia você é uma pessoa adulta, você pode se proteger, você pode ter outra vida diferente daquela que você teve na infância. Porque na infância você era fácil de ser controlado, manipulado, porque também você dependia da sua família. Hoje em dia, na fase adulta, não. Você pode se defender, você pode fazer por você o que não fizeram por você. O seu passado, ele já se foi. Você não pode voltar lá e consertar e fazer as coisas diferentes ou apagar coisas que você fez lá atrás e se arrependeu. Tudo que aconteceu no seu passado, você fez o melhor que pôde para sobreviver com a consciência que você tinha, com a maturidade e a sabedoria que você tinha naquele momento. Então, se você está se sentindo aprisionado pela culpa, cheio de pensamentos ruminantes que não vão embora, que ficam aí te torturando, porque você sente que errou, porque você poderia ter feito algo diferente, porque você não gostaria de ter feito certas coisas, ou porque deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito e não fez, não adianta ficar lamentando, não vai resolver o problema e essa culpa não vai sair daí. Se você reconhece a culpa e você sabe que está se sentindo culpado sem ter culpa, você tem que lidar com isso. Se essa culpa que você sente for real, enfrente ela. Sinta essa culpa, encare as suas emoções sem se julgar, sem se punir. Busque entender as razões por trás das suas ações que te fazem se sentir culpado. Você fez por onde se sentir culpado ou te manipularam a sentir culpa? De uma forma ou de outra, veja o que essa situação em si, todo esse turbilhão de sentimentos e emoções que você está sentindo, se faz sentido. Identifique se essa situação está te ensinando algo e está te ajudando a te amadurecer de alguma forma, para que você passe a ter uma postura de agora em diante diferente sobre você, sobre as suas atitudes. E se isso quer fazer com que você tenha uma visão, uma percepção diferente de si e da vida,
Use essa energia da culpa como impulso para te motivar para ter ações mais positivas. Como, por exemplo, fazer algo por você sem que você se sinta culpado. Deixar de fazer algo sem se sentir culpado. E assim você vai ressignificando essa culpa que você sente e você vai transformando isso em algo mais positivo para a sua vida. E aí seu espírito vai ficando leve. Porque você pode se arrepender do que você deixou de fazer, mas você não pode se arrepender do que você pensa. Porque o que você pensa já passou. Você pode se sentir culpado por pensar de determinada forma sobre você ou sobre determinada pessoa. Um exemplo disso é que você pode pensar: eu quero ir lá me vingar daquela pessoa narcisista e fazer ela pagar por tudo que ela me fez. Uma coisa é você pensar e outra coisa é você agir. Transformar esse pensamento numa ação. Então você pode se sentir culpado por pensar assim, mas você não se arrepende de ter pensado isso. Então o sentimento de se arrepender vem de uma ação. E não tem como você se sentir culpado e arrependido por algo que você não fez. Então aí você começa a perceber essa distorção que você tem no seu pensamento. Você não foi lá acabar com a raça da pessoa narcisista. Então isso é uma crença limitante e irrealista. Como é que você vai se sentir culpado e arrependido de fazer uma coisa que você não fez? Você pode se sentir arrependido e não ter feito. O que é muito bom, né? Porque aí você não usou o seu réu primário, né? Então, isso nada mais é do que uma crença sabotadora. Ela só existe na tua mente. Então, você tem que ver de onde está vindo essa culpa, porque você pode estar sofrendo por alguma coisa que você não fez. E que não faz sentido você se sentir culpado por algo que você não entrou em uma ação. Porque nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós fazemos. O nosso comportamento é quem diz quem nós somos. Então, se uma pessoa tem um comportamento desrespeitoso ou é muito inconsistente emocionalmente, ela está exibindo que ela não está com as ideias muito organizadas dentro de si, que ela está com um conflito interno. Então, entenda que você é muito mais do que aquilo que você pensa. São os seus pensamentos que te levam a sentir algo bom ou ruim. Só que esse pensamento vai te causar uma sensação física, boa ou ruim, dependendo desse pensamento. Só que é você quem controla suas emoções. Você não pode deixar suas emoções te controlarem. Porque enquanto você deixar, você será facilmente manipulado por pessoas narcisistas e tóxicas. E enquanto você deixar suas emoções tomarem as decisões e as rédeas da sua vida, você só vai fazer merda. Você só vai fazer coisas impensadas, você vai deixar de fazer coisas importantes por você ou por alguém, ou você vai fazer coisas pelos outros que você não quer fazer e você vai se arrepender depois. E todas essas decisões tomadas baseadas propriamente pelas suas emoções descontroladas só vai te fazer se sentir culpado e arrependido. E acredite, viver sentindo isso não é bom. Mas que uma coisa é certa é: não se sinta culpado por você fazer o que é melhor para você. Se liberte das expectativas dos outros, porque é você quem convive no seu corpo todo santo dia e é você que vai ter que lidar com você mesmo até o final da sua vida. Você sempre irá decepcionar o outro e o outro sempre irá pensar algo bom ou ruim de você, independente se você faz o que elas querem ou não. O que é do outro, o que ele pensa e o que ele faz está fora do seu controle. E ter você como prioridade, ter a sua saúde física, mental e espiritual como prioridade, isso não é egoísmo, isso é essencial. Se você continuar colocando todo mundo à sua frente, as necessidades de todo mundo à sua frente, você vai acabar com exaustão emocional. Você não vai ficar legal e talvez você perca até o seu senso de identidade. E você não vai ficar bem nem para você nem para ajudar o outro. Quando você realmente precisar dessas pessoas que você vive aí se matando para ajudar, elas vão te deixar sangrar até a morte. Isso é uma relação transacional que você tem com essas pessoas que você se preocupa muito, que você faz tudo por elas. Elas não estão nem aí para você. Porque um relacionamento com pessoas tóxicas, abusivas e narcisistas é uma relação transacional. Você só serve e você só tem valor enquanto você, tá dando suprimento, tá fazendo o que elas querem, tá dando o que elas querem. Parou de dar, você é a pior pessoa do mundo. Então você se deu o luxo de ser vista como a pior pessoa do mundo.
Se dê o luxo de ser mal visto, de ser mal falado, de ser difamado. Porque se você sabe quem você é e do seu valor, pouco importa o que vão dizer. Ter empatia e ter compaixão é vital. Mas esses dois não valem de nada se você não sente eles primeiro por você. Você não é responsável por carregar o peso do mundo nas suas costas. Você não é responsável por resolver o problema de ninguém, só os seus, e você só é responsável por você. Só você que não enxergue que a sua cruz por si só já é pesada demais. Muitas vezes o doador, ele também precisa receber. Muitas vezes o apoiador, ele também precisa de um suporte. As pessoas que sempre dão muito amor, elas também precisam ser amadas. As pessoas que mais ajudam, elas também precisam ser ajudadas. As pessoas que são mais empáticas e compassivas, elas também merecem compaixão e empatia. E mesmo que você não receba isso daquelas pessoas que você mais gostaria de receber, se dê isso e receba, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Não se sinta culpado pelo que você precisa para te manter vivo, porque no final do dia nós somos todos humanos.